Bom dia, turminha do sexto ano. E aí, prontos para mais uma videoaula? Então, hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu percebi na aula passada, no nosso simulado, que muitos alunos ficaram com dúvidas, sobre os cálculos da densidade, massa, volume. E não vale a pena a gente andar com conteúdo ficando dúvidas para trás. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo demonstrando como que arma e efetua os cálculos da densidade. A densidade é uma propriedade específica da matéria, junto com os pontos de fusão, ebulição, dureza, dutilidade, entre outros. O que significa uma propriedade ser específica? É que essa característica ela vai permitir a diferenciação dessa matéria, desse material, de um outro. Porque, por exemplo, as propriedades gerais são massa e volume. Só sabendo a massa e o volume, você consegue diferenciar que material está compondo aquela matéria? Não, então você precisa de características mais específicas, que são as propriedades específicas da matéria. Entre elas, a densidade. Dizemos que a densidade é a razão entre a massa e o volume. Lembrando que essa é a fórmula da densidade, e onde o D significa densidade, o M representa a massa e o V o volume. No Sistema Internacional de Medida, nós vemos que a unidade de medidas de massa é gramas, a unidade de medida do volume é centímetros cúbicos e o da densidade, como é a grama sobre os centímetros cúbicos, da densidade é grama por centímetros cúbicos, ok? Então, essas são as unidades de medida. Densidade, massa em grama e volume em centímetros cúbicos, ok? Agora nós vamos resolver algumas questões, tá? Então, a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês é de interpretação, ó. Para identificar 3 líquidos de densidade 8, 10 e 12, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Conforme a disposição das bolas representada no desenho abaixo, podemos afirmar que... Então, vamos lá. A densidade da bolinha é 1. Ele quer saber desses 3 líquidos, quais apresentam densidade 8, aliás, qual apresenta densidade 8, qual apresenta densidade 1 e qual apresenta densidade 1,2. Se a bolinha vale 1, no líquido de 0,8, o que vai acontecer com essa bolinha? Ela vai afundar, vai flutuar, o que acontece? A bolinha vai afundar, porque ela tem densidade maior que a do líquido. E isso acontece em qual situação? No líquido 1. Então, a gente pode afirmar com esse experimento que o líquido 1, a densidade dele é igual a 0,8, ok? Já no líquido 2, a bolinha nem afunda completamente e nem flutua completamente. Que conclusão a gente chega? Que a densidade do líquido é igual à da bolinha. Então, qual seria esse líquido aqui? Qual a densidade desse líquido? Seria a densidade de 1. Já no líquido 2, a bolinha não consegue, não tem peso, não tem densidade suficiente para afundar. Então, ela flutua. Então, a gente chega à conclusão que a densidade do líquido é maior do que a da bolinha. Então, ela é 1,2. Entenderam? Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Nesse daqui,
nós já vamos precisar utilizar a fórmula, pois ele já logo pergunta qual a sua densidade. Então, a gente sabe que a fórmula da densidade é massa sobre volume. Mas vamos ver quais dados o problema nos dá que permite que a gente resolva essa questão. Ele fala assim, ó, se um corpo tem massa de 20 gramas, então eu vou tirando os dados. Lembra que eu falei para vocês na aula presencial? Que conforme a gente vai lendo o probleminha, a gente vai tirando os dados que a questão já vai nos fornecendo. Em um volume, qual é o volume? 5 centímetros cúbicos. Qual a sua densidade? Então, nesse problema aqui, ele quer saber a densidade. A fórmula está aqui. Só a gente substituir. D é o que ele quer saber. A massa ele me deu 20 gramas. O volume ele também me deu 5 centímetros cúbicos. Ok? Então, qual vai ser a densidade? 20 dividido por 5, 4. Grama dividido por centímetro, eu posso dividir? Não. Então, vai ficar gramas por centímetros cúbicos. Essa é a resposta. Vamos lá, mais um exemplo. Então, nós estamos estudando a densidade, que é a razão entre a massa e o volume. Vamos tirar do problema os dados e depois ver o que ele pede. Então, ele fala assim, ó, o bromo é um líquido vermelho acastanhado com densidade, então ele me falou a densidade, 3,10 gramas por ml cúbico. Professora, mas a senhora não falou que é centímetros cúbicos? Só que por se tratar de um líquido, né? O líquido a gente mede em ml, né? ml, litro, mililitros, ok? Que volume? Então, ele me pergunta o quê? Ele quer saber o volume. Uma amostra de 88,5 gramas de bromo. A unidade de gramas representa o quê? Densidade, massa ou volume? Massa, né? Então, a massa dele é de 88,5 gramas. Então, vamos jogar na fórmula, que fica assim, densidade 3,10. A massa, ele quer saber? Não, ele me deu 85,5 dividido sobre o volume, ok? Eu só substituí os dados que ele me deu pela fórmula. Agora é que vem uma jogada matemática, que nós vamos precisar resolver uma fração. Vocês vão ver mais para frente em matemática que a gente finge, né? A gente faz de conta que aqui tem um númerozinho 1. E para resolver fração, a gente tem uma propriedade que multiplica os dados de forma cruzada. Ou seja, eu vou multiplicar V vezes 3,10 e eu posso multiplicar? Não, então eu repito. 3,10V 1 vezes 88,5, que vai dar 88,5. E aí aqui está multiplicando uma letra, mas eu posso deixar assim? Não, porque eu quero saber o valor dessa letra. Então, é outra propriedade matemática que diz assim, quando você está multiplicando aqui e precisa isolar essa letrinha, você tem que inverter o sinal das equações, quando você vai mudar o lado da igualdade. Como que faz isso? Eu isolo a letra que eu quero saber, que é o V, repito o que tem depois do V, e esse número que estava multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, do sinal de igual, dividindo. Então, ele vai vir aqui para baixo, ó. 3,10, ok?
Aí você vai resolver, que vai ficar volume é igual aproximadamente, tá? 28,5. Qual dessas unidades é a unidade de volume? ml cúbico. Então, esse seria o volume de bromo. Show? Ok? Vamos para o próximo. Aí vocês vão falar assim, professora, mas agora a senhora está dificultando. Não, não estou dificultando com aquele exemplo anterior. Nós só estamos usando todas as propriedades que a mesma fórmula permite com que a gente calcule. Então, a fórmula base é densidade igual a massa sobre o volume. Mas assim como o exemplo anterior, ele pediu o volume, em um outro momento pode pedir a massa. E aí a jogada matemática de um lado para o outro da igualdade faz com que a gente consiga mexer na mesma fórmula sempre, ok? Igual, por exemplo, o que a gente fez no exemplo anterior? Ele queria saber o volume. Para saber o volume, nós precisamos dividir a massa pela densidade, ok? Nesse exemplo agora, vocês vão ver que ele vai pedir a massa. E o que significa massa? É multiplicar esses dois. Então, seria a densidade vezes o volume. Então, essas fórmulas aqui, elas são derivadas da minha fórmula principal, ok? Então, todas essas duas aqui é a mesma coisa dessa, tá? Naquele exemplo anterior, deixa eu voltar aqui, ó. No exemplo anterior, ele me pediu volume. Então, eu vi que volume é a massa dividido pela densidade. Show? Mas de onde saiu essa fórmula? Dessa aqui, tá? Aí, vamos ver esse agora, ó. Esse aqui fala o seguinte, um bloco de ferro com a densidade, então ele já me deu a densidade, ó, 7,6 gramas por centímetros cúbicos, densidade. Tem as seguintes dimensões, 20 centímetros por 30 centímetros por 15 centímetros. Nós vimos anteriormente na apostila que dimensões é o volume. E como que se calcula o volume? Multiplicando as 3 dimensões. Tanto é que volume, ele é uma unidade ao cubo. Nesse caso aqui, centímetros cúbicos. Então, como que eu vou descobrir esse volume aqui que ele me deu? Eu vou multiplicar 20 vezes 30 vezes 15. Que vai... Peraí que eu fiz o cálculo aqui errado, ó. Então, o volume vai ser a multiplicação dessas grandezas, que vai ser igual a 9.000 centímetros cúbicos, ok? E a massa? A massa é o que ele quer saber, ó, determine a massa. Mas ele quer a massa em quilograma, hein? Presta atenção. Mas vamos lá por parte. Então, se eu quero saber a massa, quais as fórmulas que eu vou usar? Já falei dessa dica para vocês, nós vamos usar essa aqui, né? Então, massa é igual a densidade vezes o volume. Qual é a massa? Não sei, ele quer saber. Qual é a densidade? 7,6 vezes o volume, que é 9.000 centímetros. Se vocês multiplicarem isso, vocês vão ver que dá 68.400 gramas. Mas ele quer em grama? Não, ele me perguntou em quilograma. Mas você sabe que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, 68.400 gramas é a mesma coisa que 68.400 dividido por 1.000. Então, quando você dividir por 1.000, que é a quantidade de gramas que cabe em 1 quilo, você vai achar 68,4
quilograma. Ok? Então, nesse probleminha aqui, nós utilizamos 3 conceitos sobre as propriedades gerais e específicas da matéria. Vimos o cálculo de volume, vimos as transformações das unidades de medida, ok? E a específica, que é a densidade, né? Tá bom? Ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos lá para o nosso último exercício. Ele diz que em condições ambientais, a densidade do mercúrio é de 13 gramas por centímetro cúbico. A massa, ou seja, ele quer saber a massa desse metal, da qual um garimpeiro de Paconé, Mato Grosso, necessita para encher completamente um frasco, ou seja, um volume de 0,5 litros, de capacidade é de, então ele quer saber a massa. Nós já vimos lá que a massa é densidade vezes volume, ok? Só que aqui nós temos um probleminha. Como que eu vou calcular litros com ml, com centímetros? Não posso. Eu preciso passar 0,5 litros para centímetros cúbicos, ok? Para centímetros cúbicos. Então, eu preciso passar 0,5 litros para centímetros, ok? E aí, outra característica, né, sobre as propriedades é que tem uma tabelinha de transformação, né? Em litros para mililitros e de centímetros para metros, milímetros. Então, 0,5 litros é a mesma coisa que 500 ml, não é? E nessa tabelinha de transformações, de conversões, 500 ml é exatamente igual a 500 centímetros cúbicos, ok? Depois, se vocês quiserem consultar essa tabelinha, eu vou deixar anexada nessa aula, tá bom? Então, eu afirmo para vocês que 500 ml, que é a mesma coisa de meio litro, é 500. Então, 0,5 litros é igual a 500 mililitros, que é a mesma coisa que 500 centímetros cúbicos. Então, agora é só jogar na fórmula. A massa ele quer saber, a densidade é 13 e o volume é 500, ok? Então, a massa é igual a 13 vezes 500, que vai dar 6.500 gramas. Ou, se ele tivesse pedido em quilo, eu diria que era 6,5 quilogramas, ok? Então, turminha, eu espero que nós tenhamos conseguido tirar as dúvidas sobre a densidade. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem ao final desse vídeo e eu desejo a vocês sucesso. Agora é hora de vocês praticarem. Beijos, um ótimo final de semana para todos.